Será que a poupança é uma grande vilã nessa história toda dos investimentos? O próprio presidente do Banco Central, o Galípolo, falou que ela é como se fosse um Robin Hood às avessas, ou seja, tirar dos pobres para dar para os ricos. É sobre isso que nós vamos falar aqui em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se você gosta de assuntos como esse, finanças pessoais e investimentos, como ficar mais rico com a renda que você já tem, te convido a clicar aqui e se inscrever. Vamos falar da poupança. Será que faz sentido deixar o dinheiro na poupança? Tem alguma situação que isso pode ter alguma justificativa? Nós temos que entender como que ela funciona. Vamos falar logo das vantagens, vamos colocar assim, porque depois nós vamos bater nos pontos de atenção que nós precisamos ter e, obviamente, algumas alternativas que podem substituir a poupança queridinha sem abrir mão da segurança. Quando falamos da poupança, um primeiro ponto é isento de imposto de renda, é a segurança do banco na qual você está, não tem custo, não tem taxa, então é um investimento bem leve em termos de taxa e imposto. Tudo zerado, além da acessibilidade imediata. É como se fosse um dos investimentos mais acessíveis que existem. Então, para isso, por causa disso, as pessoas atrelam ela como um investimento muito seguro. Só que esses pontos realmente estão coerentes. Tem liquidez, o risco é do banco, não tem volatilidade, não tem imposto, não tem taxa, mas ela não é a melhor alternativa, mesmo considerando isso tudo. Então esses eram os pontos positivos. Só que nós temos alguns pontos de atenção que fazem a poupança ser quase que uma armadilha pelo conforto que ela traz, né? É muito prático, mas no final, no longo prazo, ela acaba sendo quase que uma armadilha, porque tem investimentos tão seguros quanto que rendem 50% até quase que o dobro, sem você ter que correr mais riscos. E nós vamos falar sobre isso também aqui ao final. A primeira pegadinha da poupança é em relação ao aniversário dos investimentos. Muitas pessoas não sabem disso, que o dinheiro que você coloca hoje tem que completar um mês para ele render. Se você tira antes desse mês, não rendeu nada. Claro que a poupança ela facilita a sua vida. O que você colocou primeiro é que vai sair primeiro. Por exemplo, você colocou R$500 há 2 meses atrás e R$500 agora. E precisou, colocou R$500 há 2 meses atrás, colocou R$500 há 15 dias atrás. Precisou de R$500. Ela vai resgatar primeiro o primeiro que você colocou para que tenha o rendimento. Mas é uma grande armadilha. Ainda sobre a rentabilidade da poupança, existe uma regra de remuneração, não é sempre aquele 0,5% ao mês, não. Quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central, está acima de 8,5%, ela vai render 0,5% ao mês mais uma taxa referencial. Hoje que a Selic está em 15%, vamos colocar que a poupança não rende aí nem 9%. Então teria como você ter um retorno muito maior sem correr riscos adicionais por causa desse nível de Selic. Mas sempre é possível, sem correr riscos adicionais, render mais do que a poupança em investimentos tradicionais. Que eu vou citar pelo menos 2 ao final. Quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, nós estamos muito distantes dessa realidade no momento que eu estou gravando esse vídeo, a poupança vai render 70% da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que é o mínimo que você deveria esperar para o seu dinheiro. Ou seja, mais a taxa referencial. Ou seja, ela nunca rende o básico, a taxa básica de juros da economia. Este é o problema. Mas, Thiago, tem a isenção de imposto de renda, tem a liquidez. Nós vamos chegar nisso, que existem outros investimentos com mesma segurança, mais seguros quanto, que tem isto também. Então, esse é o primeiro ponto de como funciona a rentabilidade da poupança. E o que isso traz de preocupação? Porque existe um negocinho que se chama inflação. Se você não está familiarizado, a inflação é a alta generalizada do preço das coisas, não é um item ou outro. Tem uma cesta já previamente definida, ela é medida pelo IBGE e faz essa medição todo mês. Então, quando essa alta generalizada ocorre, nós temos uma inflação que corrói o poder de compra. Desde que o real existe, a nossa moeda real, há um pouquinho mais de 30 anos, ele já perdeu mais de 80% do seu valor só por causa da inflação. É como se você tivesse uma nota de R$100, ela comprava isso daqui, hoje ela não compra mais. É como se você fosse à padaria com uma nota de R$100
conseguisse comprar 10 itens. Hoje você conseguiria comprar 1, 2 no máximo. R$ 100 equivale a menos de R$ 15 hoje, depois de 30 anos do Plano Real. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 anos, em média, o seu poder de compra é reduzido pela metade. 65% do tempo, desde que o real existe, a inflação foi na casa de 5% ao ano. É muita desvalorização, é uma perda de poder de compra absurda. Então, como nós temos essa inflação desse lado forte, consistente, quase que eterna aqui no nosso país, a poupança rende muito pouco. Então ela vai corrigir um pouquinho só além da inflação, quanto não perde para ela. Este que é o grande motivo, na verdade, de você se preocupar em ter o seu dinheiro na poupança. E qual que seria a solução para ter segurança e dar acessibilidade? Existem dois investimentos clássicos. Você pode ir para o Tesouro Selic, que é um título público, ou seja, você está devendo para o governo. É muito mais seguro que dever para um banco, porque o governo, se ele quebrar, os bancos já quebraram. Ele tem liquidez diária, garantida a recompra pelo Tesouro Nacional e ele rende a taxa Selic, que hoje é muito mais que os 0,5% lá, mais a taxa referencial, e também seria mais quando tivesse abaixo de 8,5%, porque a poupança renderia 70%. Único ponto de atenção, existem dias que tem uma, digamos, inconsistência, uma turbulência no Tesouro Direto e você não consegue resgatar. Então é por isso que talvez não valha a pena você deixar toda a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Outro ponto, caso você não queira sair do banco, queira algo bem prático ali ainda, é um CDB, Certificado de Depósito Bancário. Aí você está devendo para o banco, mas o seu dinheiro já está no banco, através da poupança, ele já está usando o seu dinheiro. O CDB você deve procurar por um que tenha liquidez diária e renda pelo menos 100% do CDI. CDI é o irmão gêmeo da taxa Selic, tá? Vamos colocar assim. Ou seja, se ele rende 100% de CDI e o CDI é o irmão gêmeo da Selic, vai render mais do que a poupança. Você não abre mão de segurança, você não abre mão de liquidez, porque ele é liquidez diária, sem carência. São dois investimentos que já atendem para substituir a poupança. Se você quiser deixar algo na poupança, deixe no máximo ali 1, 2 meses do seu estilo de vida. Mas tome cuidado para não deixar toda a sua reserva no Tesouro Selic, por exemplo, por causa dessas inconsistências que podem aparecer. Antes de continuarmos, me fala se você já conhecia essas características da poupança, do aniversário, que tem que esperar um mês para render. Me fala aqui nos comentários. E se esse conteúdo já gerou valor para você de alguma forma, só se tiver gerado valor, deixa o like aqui para que ele possa ajudar mais pessoas e que meu conteúdo também chegue para você com mais frequência. Caso você queira continuar acompanhando conteúdos como esses, finanças pessoais e investimentos, como tomar boas decisões financeiras com a sua renda para você ficar mais rico, te convido a clicar aqui e me seguir, acompanhar o canal. E claro, ative as notificações, temos vídeos novos terça e quinta de toda semana.